Então Deus vem demonstrando a sua autoridade, a sua soberania, através do profeta Elias, que prevê agora, que fala sobre uma seca de 3 anos sobre Israel. E realmente aconteceu essa seca e o povo, ao invés de se converterem, o que o povo fez? O povo foi mais ainda para o lado de Baal. O povo deveria ter visto, realmente Deus está nesse negócio. O rei Acabe deveria ter se convertido, Jezabel também, mas fizeram o contrário. Aí que foram mais para o lado de Baal ainda, que se tornaram mais cegos do que eram ainda, porque não queriam se arrepender, não queriam se entregar a Deus, não queriam realmente ter o Deus verdadeiro como o Deus deles. Na parte sul de todo o território de Israel, a parte chamada Judá, reinava ali então Jeorão, que era filho de Josafá, casado com a filha de Acabe. E veja bem, que ele também começou a se corromper. E Elias envia então a carta a ele, para que ele tomasse cuidado, porque se ele tomasse os mesmos rumos de Acabe, ele sofreria os juízos que Acabe sofreria já já. E foi o que aconteceu, porque ele não se converteu. Então a palavra de Deus nos admoesta, nos adverte, né? Que nós possamos fazer uma reflexão, olhando para a nossa vida, olhando para a situação que nós estamos vivendo, diante de Deus, façamos uma reflexão, um julgamento de nós mesmos. E se nós formos condenados, então, pela palavra de Deus, devemos nos arrepender imediatamente, pedirmos perdão a Deus e mudarmos de atitude imediatamente. Na parte 4 nós temos aí a apostasia. Então nós vamos ver aí um perigo real e um mal evitável. Então, o perigo real, a apostasia era algo bem real no Reino do Norte, estava espalhada por toda parte. Na verdade, a palavra apostasia significa, segundo os léxicos, abandonar a fé ou mudar de religião. Foi exatamente isso que os israelitas estavam fazendo. Estavam abandonando a adoração devido ao Deus verdadeiro para seguirem aos deuses cananeus. Então havia o quê? Um abandono da fé ao Deus verdadeiro. Para quê? Para que seguisse a um Deus falso. É trocar um Deus que vê tudo, que sabe tudo, está presente em toda parte, por uma imagem que tem olho, mas não vê, tem braços e mãos, mas não apalpa, tem pés, mas não anda. Então trocaram, ficaram cegos, como as suas próprias imagens. E a Bíblia diz isso: tornem-se semelhantes então a seus deuses, às suas imagens, aqueles que seguem as imagens. Então ficam cegos, não enxergam mais a realidade, não enxergam mais as coisas do Deus verdadeiro. A apostasia é exatamente isso. Em o Novo Testamento, observamos que os cristãos são advertidos sobre o perigo da apostasia. Na Epístola aos Hebreus, o autor coloca a apostasia como um perigo real e não apenas como uma mera suposição. Hebreus 6, de 1 a 6. Se o cristão não mantiver a vigilância, é possível sim que ele venha a naufragar na fé. Então essa teoria aí de predestinação que as pessoas ensinam aí, não, quem está predestinado a ser salvo vai ser salvo, não importa o que ele estiver fazendo. Quem aceitou Jesus, pronto, está salvo para sempre. Isso não existe. A pessoa pode apostatar da fé, pode perder a salvação. Então temos que tomar todo cuidado. Cuidado com o rumo que você está dando à sua vida. Cuidado com o rumo que você está dando à sua verdadeira adoração. Se é ao Deus legítimo ou ao Deus falso. Cuidado, porque você pode perder a sua salvação. Aí em Hebreus 3,12 diz, olha: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. A apostasia aí, no grego apostasia, aparece 2 vezes no Novo Testamento como substantivo, em Atos 21, 21, 2 Tessalonicenses 2,3 e aqui em Hebreus 3,12, como verbo, né, grego aí, ó, apistemi, traduzido apartar. O termo grego é definido como decaída, deserção, rebelião, abandono, retirada ou afastar-se daquilo a que antes se estava ligado. Então apostatar significa cortar o relacionamento salvífico com Cristo ou apartar-se da união vital com Ele e da verdadeira fé nele. Então existe aí a apostasia teológica e a apostasia moral. A Bíblia adverte fortemente quanto à possibilidade da apostasia, visando tanto nos alertar do perigo fatal de abandonar nossa união com Cristo, como nos motivar a perseverar na fé e na obediência. Você pode ver exemplos da apostasia propriamente dita. Acha-se aí, ó, veja Êxodo 32, Salmos 106, Isaías 1,
Jeremias 2, Atos 1, Gálatas 5, 1 Timóteo 1, 2 de Pedro 2, Judas 4. Então a apostasia, segundo a Bíblia, ocorrerá dentro da igreja professa nos últimos dias dessa era. Vamos ver aí os passos que levam à apostasia. Então, primeiro aí, o crente, por sua falta de fé, deixa de levar plenamente a sério as verdades, exortações, advertências, promessas e ensinos da palavra de Deus. Quando as realidades do mundo chegam a ser maiores do que as do reino celestial de Deus, o crente deixa paulatinamente de aproximar-se de Deus através de Cristo. Por causa da aparência enganosa do pecado, as pessoas se tornam cada vez mais tolerantes do pecado na sua própria vida. Já não ama a retidão nem odeia a iniquidade. Por causa da dureza do seu coração e da sua rejeição dos caminhos de Deus, não faz caso da repetida voz e repreensão do Espírito Santo. O Espírito Santo se entristece, então, seu fogo se extingue e seu templo é profanado. Finalmente, ele afasta-se daquele que antes era crente. Então, quinta coisa aí, se a apostasia continua sem refreio, o indivíduo pode finalmente chegar ao ponto em que não seja possível um recomeço. Número 6, é próprio salientar que, embora a apostasia seja um perigo para todos que vão se desviando da fé e que se apartam de Deus, ela não se consuma sem o constante e deliberado pecar contra a voz do Espírito Santo. É o pecado contra o Espírito Santo. Aqueles que, por terem um coração incrédulo, se afastam de Deus, podem pensar que ainda são verdadeiros crentes, mas sua indiferença para com as exigências de Cristo e do Espírito Santo e para com as advertências das Escrituras indicam o contrário. Quem sinceramente preocupa-se com a sua condição espiritual e sente no seu coração o desejo de voltar-se arrependido para Deus, tem nisso uma clara evidência de que não cometeu apostasia imperdoável. Então Deus não quer que ninguém pereça. Deus receberá todos os que já desfrutaram da graça salvadora, se arrependidos, se voltarem para Ele. Vamos ver então que a apostasia é um mal evitável. Já observamos que Acabe foi um rei mau. 1 de Reis 16:30. Em vez de seguir os bons exemplos, como os de Davi, esse monarca do Reino do Norte preferiu seguir os maus exemplos. O cronista destaca que ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. 1 de Reis 21:25. Ainda de acordo com esse mesmo capítulo, Acabe se contristou quando foi repreendido pelo profeta, mas parece que foi um arrependimento tardio. 1 de Reis 21:17-29. Tivesse ele tomado essa atitude antes, o seu reinado teria sido diferente. Por que não seguir os bons exemplos e assim evitar o amargor de um arrependimento tardio? Então nós vamos ver aí que Acabe, quando repreendido, até teve aí um arrependimento. Mas não foi o arrependimento que Deus esperava que ele tivesse, não foi na época correta. Ele já tinha causado um mal terrível sobre Israel e principalmente por não ser homem. É coisa triste isso. Família, para funcionar, homem tem que ser homem, mulher tem que ser mulher. Então ele é que deveria ter influenciado a sua esposa, ele que deveria ter demonstrado realmente uma fé em Deus, seguindo os passos do rei Davi. Mas não, ele se corrompeu, se deixou dominar pela sua esposa, se corrompeu totalmente e foi atrás dos deuses da sua esposa, deixando o Deus verdadeiro. Não foi homem, foi apenas um joguete nas mãos da sua esposa, dominado totalmente por aquela mulher maligna. Nossa conclusão aí diz: ficou perceptível nessa lição que a apostasia no Reino do Norte pôs em perigo a existência do povo de Deus durante o reinado de Acabe. A sua união com Jezabel demonstrou ser nociva não somente para Acabe, teve o seu reino destroçado, mas também para o povo de Deus, que por muitos anos ficou dividido entre dois pensamentos em relação ao verdadeiro culto. As lições deixadas são bastante claras para nós. Não podemos fazer aliança com o paganismo, mesmo que isso traga algumas vantagens políticas ou sociais. A verdadeira adoração a Deus deve prevalecer sobre toda e qualquer oferta que nos seja feita. Então, muitas vezes, por uma vantagem financeira, ou então por aquela regra mundana que diz que os fins justificam os meios. Às vezes a pessoa até fala assim: não, que para mim poder mandar um missionário para o campo, eu usei aí um dinheiro da política, né? Então os fins justificam os meios. E depois a pessoa está comprometida com o mundo. E o mundão entra dentro da igreja. Às vezes a pessoa fala: não, porque eu precisava construir o templo, é para Deus.
E aí eu fiz um acordo político, né? Se vendeu, ainda vendeu o próprio povo. Então cuidado, depois fica preso por Satanás, fica aí devendo um favor para alguém que representa Satanás, e você vai se enrolar, vai dar problema. Então cuidado, cuidado com essa amizade com o mundo, cuidado com a amizade com o paganismo, com os idólatras, cuidado para não se prender num jugo desigual com os infiéis. Depois é complicado para sair e vai ter que passar por situação difícil. Então, muito cuidado. Seja santo, confie no Senhor. Aquilo que for preciso fazer, confia a Ele e Ele vai ajudar. Ele está no controle de tudo. Deposite a sua fé no Deus verdadeiro. Vamos orar agora, depois estaremos trazendo o nosso questionário. Se você quer nos convidar para estarmos aí na sua igreja, aí está o endereço, tem aí e-mail, telefone, e você entra em contato conosco então. Estaremos aí, nós não cobramos nada e podemos aí ministrar sobre as revistas da Escola Dominical, cursos para os professores, sobre família, sobre o avivamento. Então você nos convide, estaremos aí com você na sua igreja. Vamos orar então. Pai querido, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, ajuda a tua igreja nessa última hora, Senhor, a não se comprometer com o inimigo. Ó Senhor, ajuda a tua igreja, Senhor, a combater o pecado veementemente. Pai querido, em nome de Jesus, desperta o teu povo, Senhor, para essa última hora, quando, Senhor, o próprio Estado, ó Senhor, aqueles que dominam sobre as nações, ó Senhor, eles estão comprometidos com pecados, estão, Senhor, comprometidos com leis antibíblicas. Pai querido, nos ajuda, Senhor, a combater esse mal, Senhor, nos ajuda, Senhor, a estarmos alertas, a não fazermos união, não fazermos amizade com o mundo, não nos comprometermos com o pecado. Ó Pai querido, ajuda a tua igreja, Senhor, a permanecer santa e irrepreensível. Ó Senhor, dá poder à tua igreja, Senhor, desperta nessa última hora profetas, Senhor, que vão combater, que vão revelar os pecados escondidos, que vão trazer, Senhor, o poder à igreja, o poder do Espírito Santo, para que a igreja marche resoluta, Senhor, trazendo para ti, Senhor, as almas. Salva, Senhor, realmente salvas. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Conteste o pecado, derrote o pecado, combata o pecado em nome de Jesus. Pai querido, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.